Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus, para aprender mais da palavra de Deus. Infelizmente, nós continuamos sem reunião na nossa igreja, sem culto na nossa igreja, mas pela graça de Deus, quando for da vontade dele, nós iremos voltar. E hoje nós estamos aqui novamente para continuar nossa série de mensagens em cima da carta de Paulo aos Colossenses. Esse é o nosso terceiro sermão e nós já falamos nos últimos 2 domingos sobre o primeiro capítulo de Paulo aos Colossenses, e hoje nós vamos para o capítulo 2 da nossa série de mensagens. O título de nossa mensagem hoje é a suficiência das ordenanças de Cristo. A suficiência das ordenanças de Cristo. E antes de ler a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, graças te damos pela tua palavra, pelo teu evangelho, por tudo que tu ensinas a nós. Obrigado por todos os meios de graça, todas as ordenanças de Cristo que ele nos deu. Senhor, afaste de nós todo pensamento que não condiga com o teu evangelho, que não condiga com aquilo que aprendemos de Cristo. Abençoe, Senhor, os ouvintes, para que todos venham a ser profundamente abençoados pela transmissão da palavra de Deus. Que os ouvidos sejam abertos, que os corações sejam abertos, que nas minhas palavras estejam as palavras de Cristo, que o Espírito Santo venha iluminar. No nome de Cristo eu oro. Amém. Então, Colossenses capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 10. Colossenses capítulo 2, dos versos 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão na Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo-me a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado nele, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Até aí, amém. Bom, nesse segundo capítulo, no primeiro verso, o apóstolo Paulo ele está dando continuidade a uma ideia que já tinha sido dita no primeiro capítulo, quando ele diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. A palavra aí, combate, como acontece em outras partes da carta, é uma forma de Paulo se referir à oração. Ele vai falar depois novamente sobre isso no capítulo 4. E como ele já tinha falado no capítulo 1. Então, o combate aí é o combate espiritual em oração. Ou seja, Paulo traz a ideia de que a oração é guerra, a oração é combater. E muitas pessoas não conseguem se firmar, se aprofundar numa vida de oração mais firme, porque muitas pessoas não entendem essa natureza combativa da oração, essa natureza de guerra. Por que combate? Porque existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra
que envolve coisas que nós não somos capazes de ver com os nossos olhos físicos. Uma guerra espiritual. Existe, como Paulo mostra no capítulo 1, verso 13, ele fala que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, existe o reino do Filho e existe o reino das trevas, o reino de Satanás e seus anjos. Então, nós fazemos parte de um conflito em que nós combatemos do lado do reino do Filho, do lado do reino de Deus, do reino do Pai. E nós combatemos, aqui Paulo vai dizer, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Então, era um combate em favor dos homens, era um combate espiritual. Aqui no caso, essas pessoas aqui, o vós, seriam os membros da igreja de Colosso, as pessoas que moravam e viviam em Colosso. Ele fala por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, essas duas cidades, Colosso e Laodiceia, eram duas cidades que ficavam na província romana da Ásia. O Império Romano era dividido em várias províncias e existia uma província chamada Ásia. E nessa província chamada Ásia, a principal cidade era a cidade de Éfeso. Nós temos na Bíblia a carta aos Efésios, a capital da província da Ásia, e Paulo esteve pessoalmente plantando igreja lá em Éfeso. A gente lê sobre isso em Atos capítulo 19, e em Éfeso Paulo plantou essa igreja, e como capital daquela província, o trabalho do evangelho, da pregação do evangelho, foi se expandindo para outras cidades na proximidade, incluindo Colosso, incluindo Laodiceia. Então, Paulo, ele plantou uma igreja em Éfeso, por isso que ele diz que, verso 1, capítulo 2, verso 1, e quantos não viram o meu rosto em carne? Quer dizer, essas outras igrejas, em outras cidades, já não conheciam Paulo pessoalmente, eles não conheciam Paulo pessoalmente. Quem conhecia Paulo pessoalmente eram os membros da igreja de Éfeso. E aí que isso nos ensina algo aqui, já na abertura desse capítulo, importantíssimo. Por quê? Porque Paulo estava combatendo, Paulo estava preocupado em lutar em oração por pessoas que ele não conhecia pessoalmente. Isso é um detalhe muito importante. Ou seja, Paulo sentia que havia uma responsabilidade de combate em oração por pessoas que estavam fora do seu círculo imediato de contato. E isso é importante porque quando a Bíblia vai falar sobre combater em oração, que é a ideia de intercessão, o que é intercessão? Orar por outras pessoas. Existe a oração que nós fazemos por nós mesmos. Deus me deu o pão de cada dia, me ajude com o trabalho, me ajude com isso, com aquilo outro, estou orando por mim mesmo. Intercessão significa oração por outras pessoas. E aqui nós vemos que Paulo orava por outras pessoas, não somente que ele conhecia, mas de igrejas, algumas igrejas que ele não tinha contato pessoal. E isso deve nos chamar também a refletir sobre o nosso dever, o nosso papel como intercessores. Nós vemos aqui que a oração não deve ser somente por si mesmo, devemos combater também por outras pessoas. Então, é uma importante reflexão. Os pastores orar, interceder pelas suas ovelhas, no caso Paulo aqui, até pessoas de outros lugares. Pais orar pelos filhos, o marido orar pela esposa, os filhos orarem pelos pais, estão orando pelos outros. Mas nós vemos que isso deve Existem passagens na Bíblia que falam sobre orarmos pelas autoridades, existem passagens que falam sobre orar pelo evangelismo, pelo crescimento do evangelho, do reino de Deus, em lugares que incluem pessoas que nós não conhecemos pessoalmente. Nós podemos orar por outros países, por outras cidades, por outras partes do Brasil, por situações que as pessoas enfrentam. Muitas vezes nós não temos envolvimento direto. Hoje, por exemplo, eu e minha esposa aqui, nós oramos
né, pelos órfãos e pelas viúvas da nossa cidade. E muitos órfãos e viúvas nós não conhecemos. Então, aqui nós temos a importância de combater em oração, ou seja, entender que realmente na oração existe um combate, uma guerra, não só uma guerra pelo meu bem-estar, mas uma guerra também por outras pessoas, intercessão. E quando a gente encara isso como um combate, realmente, como uma guerra, a gente, com mais facilidade, vence algumas tentações. Tem gente que se pergunta, por que eu tenho, às vezes, dificuldade para orar? Ou eu planejo orar e acabo não conseguindo, e alguma coisa me atrapalha. Se a gente encarar como uma guerra, a gente vai entender que existem realmente forças do mal, muitas vezes, em alguns casos, que não quer que a gente ore, que não quer que a gente tenha uma vida consistente de oração. É só você pensar em 2 países em guerra. O exército inimigo, ele não quer que o outro exército esteja bem preparado para lutar, que ele esteja combatendo. Então, se ele puder tirar o soldado do campo de batalha, ele vai tirar. Da mesma forma, se a gente encarar a vida de oração como uma guerra, a gente vai entender por que tantas vezes a gente tem dificuldade de realmente mergulhar de cabeça na oração. E aqui, o apóstolo Paulo vai falar no verso 2, Colossenses 2:2, ele vai falar qual era a finalidade dessas orações, qual era o objetivo, pelo que ele orava. Ele vai resumir isso no verso 2 dizendo: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em toda a riqueza da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Então, Paulo fala aqui de 3 coisas principais: consolação, união em amor, entendimento. Ele chama de inteligência ou conhecimento. Podemos resumir, consolação, união em amor, entendimento. Quem tem essas 3 aí, essas 3 coisas, não falta mais nada. Quem tem consolação, quem tem amor, quem tem entendimento, não precisa de mais nada. Essas 3 coisas são a base de tudo de bom que a gente pode ter. Então, consolação. Eu estou numa situação e é uma situação muito difícil, é uma situação muito desesperadora. Bom, a coisa mais importante que Deus pode nos dar numa situação desesperadora é quando Ele consola os nossos corações. É quando Ele faz aquilo que está escrito lá em Efésios. A paz que excede todo entendimento. Em Filipenses, a paz que excede todo entendimento. Consolação. União em amor. Quem tem amor, quem tem união em amor, tem muitas riquezas. Ele vai chamar aqui de riquezas. Quem tem entendimento, inteligência, conhecimento do mistério de Deus, também é uma pessoa muito rica. Então, a gente vai ver aqui que as orações de Paulo, elas são muito específicas em relação a determinadas coisas. E isso é algo muito importante também. Às vezes, em nossas orações, a gente está com o coração inquieto e tem tanta coisa que parece que a gente precisa, tanta coisa diferente. Se eu for colocar na ponta milhares de coisas, elas se resumem em falta de consolação, em falta de amor, em falta de entendimento. Se a gente tivesse essas 3 coisas, estaria tudo resolvido. Então a gente vê que Paulo, ele nas orações dele, tem uma clareza muito grande em relação ao que é mais importante. Às vezes a gente passa um problema na família. Qual é o seu problema na sua família? É isso. O meu marido faz isso, a minha esposa faz isso, os meus filhos fazem aquilo outro. Às vezes você vai ver realmente um monte de problema. Só que você parar de pensar, só está faltando uma coisa nessa família. Estava faltando que a família fosse unida em amor, igual ele diz no verso 2. E que se tivesse essa união em amor, o resto desapareceria imediatamente. Então, uma coisa
significativo a refletir como que determinadas coisas que parecem ser muitos problemas diferentes, na verdade, é falta de algumas poucas coisas que Deus poderia, que nós devemos buscar em Deus. Falta de consolação, falta de amor, falta de entendimento, causam milhões de outras coisas. Então, aqui Paulo, ao descrever as coisas pelas quais orava, ele resume muito bem o que realmente é necessidade humana. E aí, diante disso, nós vamos entrar no aquilo que vai ser o assunto principal do capítulo. Por quê? Quando Paulo fala que ele orava pelos colossenses, pela igreja de Laodiceia, quando ele diz que ele orava por essa igreja, e quando ele fala sobre as coisas que ele, em oração, combatia para que essa igreja alcançasse, a pergunta que nós precisamos fazer, que vai ser a questão que Paulo vai tratar no resto do capítulo, é o seguinte: de que maneira essas coisas chegam até as pessoas? Se Deus fosse atender a oração de Paulo, de que maneira Deus faria, ou de que maneira Deus agiria ao responder essas orações? Isso é uma pergunta muito importante se a gente quiser realmente entender a verdadeira natureza da oração. Muitas vezes as pessoas, elas sabotam a própria oração. Elas pedem alguma coisa para Deus, só que elas não têm entendimento de como é que Deus atende, e muitas vezes elas desprezam as respostas de Deus. Então, às vezes a pessoa ora assim: a Deus, eu preciso de um pão de cada dia, estou passando necessidade, preciso de emprego. Bom, qual seria a maneira de Deus atender uma oração por emprego? Seria criando oportunidades, colocando pessoas no nosso caminho, endereçando pessoas para falar com a gente que vão falar de emprego, ou nos dar uma oportunidade de emprego. Tem gente que se sabota, tem gente que ora pedindo emprego, mas não fica atento para as oportunidades que Deus coloca no caminho. Tem gente que ora por sabedoria. Ora por sabedoria, mas não quer ler a Bíblia. Ou não quer ouvir pregações, ou não quer ir para a igreja. Como é que Deus vai atender essa oração se a gente está desprezando os meios que existem de atender a oração? Então, uma coisa muito importante sobre orar é que, além de orar, nós precisamos conhecer os meios que Deus utiliza para responder a nossas orações, para que a gente não venha sabotar as nossas próprias orações, os nossos próprios pedidos, falando coisas, pedindo coisas, e por não ter o entendimento de como Deus responde, a gente vai, pede e faz coisas contrárias, que contrariam a resposta de Deus, que contrariam a maneira que Deus tem de responder. E é aí que a gente tem que se perguntar assim: oração por consolação, oração por amor, oração por entendimento, por sabedoria, por inteligência. Como é que Deus responde essas orações? O que a gente tem que entender, sendo mais específico, o que a gente tem que entender sobre a resposta de Deus para essas coisas? Porque não vai adiantar pedir se a gente não for capaz de entender a resposta. Se a gente não for capaz de enxergar. Seria mais ou menos assim, ó. A gente está aí agora meio trancado dentro de casa, né? Aí você liga para uma tela entrega aí. Ó, tô ligando para a tela entrega, ó, traz aí para mim uma pizza ou um X. Tá? Aí você pede, só que aí depois de pedir, você fica trancado dentro do seu quarto com música alta. Aí não vai ter como você ouvir o interfone. Então você pediu, mas você se trancou, colocou música alta, não ouviu o interfone, e depois você se perguntar: como é que eu pedi o meu X e não chegou? Aí você liga para lá reclamando: ó, pedi, cadê o meu X? Você estava trancado dentro de casa com música alta, ou seja, você pediu, mas você não se posicionou de forma a enxergar a chegada do que você pediu.
Da mesma forma, se a gente quiser coisas de Deus, a gente tem que ter a percepção de como é que Deus responde e entrega essas coisas. E esse é o grande assunto do capítulo 2. Nós vamos ver que Paulo vai falar aqui, no verso 3, ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, basicamente, o que ele está dizendo no verso 3, a primeira coisa que você tem que entender sobre resposta de oração é que as respostas de oração só podem ser encontradas por meio de Cristo. Somente por meio de Cristo. Paulo quer dizer, em Cristo, verso 3, em quem estão escondidos todos os tesouros. Preste atenção nessa palavra, todos os tesouros. Quer dizer que tudo que Deus tem para dar para você só se encontra em Jesus, só se encontra em Cristo. Todos os tesouros de Deus, tudo que Deus tem para nós de bênçãos, de respostas de oração, de consolação, de amor, de inteligência, de conhecimento, de sabedoria, de saída, de caminho, tudo se encontra em Jesus. Não tem nada fora de Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de Deus. Em Cristo está todas as riquezas de Deus. E é por isso que Paulo vai falar no verso 4, olha só o que ele diz. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ele está falando, olha, eu estou explicando para vocês que todos os tesouros se encontram em Cristo para que ninguém vos engane. Ou seja, vai existir pessoas tentando nos enganar para nos afastar de Jesus. Para dizer para nós, para encontrar Deus não precisa ser em Jesus. Para ter um relacionamento com Deus não precisa ser em Cristo, não precisa ser em Jesus. Paulo está dizendo, não se engane. Não se engane. Não é possível conhecer a Deus. Não é possível ter um relacionamento com Deus. Não existe Deus nenhum, exceto o Deus que se encontra em Jesus Cristo. Não existe bênçãos de Deus. Fora de Cristo, fora de Jesus, só existem maldições, só existem trevas, só existe escuridão. Jesus é a luz do mundo. Jesus são os tesouros do Pai. Ele é a água da vida. Ele é a única tábua da esperança. Por isso, Paulo fala, não deixe ninguém enganar vocês, achando que vocês vão encontrar alguma coisa fora de Jesus. Se Deus tem alguma coisa para nos dar, se Deus tem alguma coisa para nos abençoar, só pode ser encontrado em Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Então, Paulo está dizendo, eu estou falando isso no verso 4, ele quer dizer, estou dizendo isso para que ninguém vos engane, não procure outros salvadores, não procure outros mediadores, não procure outros meios de se relacionar com Deus, ninguém vos engane. E aí ele vai falar sobre a importância de seguir, então, o Senhor Jesus da maneira que nós aprendemos com eles, com os apóstolos. Verso 6, ele diz, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças. Então aí ele vai repetir, tudo se encontra em Jesus, por isso nós precisamos andar em Jesus, caminhar em Jesus, se enraizar nele, se edificar nele. Isso aqui é um ponto muito importante, porque, meus irmãos, Jesus Cristo não era um homem comum, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno em forma de homem. Ele é o Deus eterno, feito homem, ele se fez homem e habitou entre nós. Como Paulo vai dizer aqui no verso 9, ele diz no verso 9, porque nele, quer dizer em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Ou seja, fora de Jesus não existe divindade. Em Jesus habita corporalmente, quer dizer, em forma de homem, tudo que Deus é, todo o caráter de Deus, todos os atributos de Deus, a essência divina se encontra plenamente no homem Jesus de Nazaré. Então ele não era um homem comum. Por isso que tudo que nós precisamos aprender, tudo que nós precisamos buscar, tudo de bênção que possamos querer ter, tudo de bom, de riqueza espiritual de Deus, só pode ser encontrado em Jesus. E por isso que os apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, Paulo, tudo que eles ensinavam eram as coisas que Jesus Cristo ensinava. Que Jesus ensinou, Jesus nasceu, viveu como homem, ele iniciou seu ministério de ensino no seu batismo. A partir do seu batismo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e passou a ensinar, passou a pregar. E tudo que os apóstolos ensinam nas cartas, nas cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Judas, no Apocalipse, tudo que o Novo Testamento ensina são as coisas que Jesus Cristo ensinou enquanto ele esteve na Terra, antes dele subir ao céu, porque nele se encontram escondido toda a sabedoria, todos os tesouros. E por isso ele vai dizer que nós, assim como foste, verso 7, assim como fostes ensinado, ou seja, no que se refere à fé, no que se refere à vida espiritual, nós não podemos aceitar nenhum ensino que não foi ensinado por Jesus de Nazaré, que não foi ensinado nos 4 evangelhos, que não foram ensinados enquanto Jesus Cristo esteve na terra, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. O que não foi ensinado naquele período, entre o batismo de Cristo e a sua ascensão para o céu, é heresia. Nós não devemos aceitar. Nós não podemos crer, nós não podemos receber, porque não foi ensinado por Cristo. Nós só podemos crer, nós só podemos ter práticas religiosas que foram ensinadas e ordenadas por Jesus. Paulo está dizendo, e aí vai para o verso 8, por isso que ele vai dizer no verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Você falando, toma cuidado. E aí ele vai falar de diversos artifícios que são utilizados pelas religiões, pelos ensinos espirituais, diversos artifícios, para poder acrescentar ao que Cristo ensinou. Alguns vão utilizar, ele diz, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofias e vãs sutilezas. Essa palavrinha é muito importante observar aqui, ó. Sutilezas. Ou seja, argumentos que têm uma aparência de sagacidade, que têm uma aparência de inteligente, né? Algumas religiões falsas ou ideias erradas que contrariam Jesus vão se apresentar, parece uma coisa inteligente, alguém vai te fazer uma pergunta, olha só, será que só existe uma vida? Vão te perguntar, será que é justo que uma pessoa que sofreu nesta vida não tenha uma outra oportunidade em outra vida? Aí vai falar sobre reencarnação. Paulo está dizendo, olha, essas pessoas que vão trazer ensinos que Jesus não ensinou, eles vão vir com ideias sagazes, parecem inteligentes, filosofias, vãs sutilezas. Sutilezas quer dizer que é algo sutil, não é algo assim que chega escancarado. É igual a serpente lá em Gênesis 3. Se a gente ler a história da queda da mulher lá em Gênesis 3, a serpente não chegou assim e falou assim, oi, meu nome é Satanás, eu estou aqui para te enganar. Mulher, se está a fim de ser enganada hoje, então vamos lá. Não é assim que a serpente chega na Bíblia, né? Ele chega com sutileza, ele faz uma pergunta, aí nessa pergunta ele já capta o que tem no ar. Se vocês repararem, as piores pessoas que existem hoje em dia são assim também. As piores pessoas
até mesmo saindo da esfera espiritual, as piores pessoas, elas vêm com argumentos sutis, né? Só ver alguns políticos que tem no Brasil, eles não chegam falando assim, eu tô aqui para te roubar. Eles chegam assim, tô aqui para ajudar os pobres, tô aqui para trazer uma solução para o coronavírus. Aí tem uns que querem te fazer tudo, arrebentar com a tua vida, tá dizendo que tá te ajudando. É sutileza. No mundo espiritual também é assim. Mas essa parte da Bíblia aqui não é certa. Tem coisa na Bíblia que é contraditória. Mas eu acredito em algumas partes da Bíblia, mas você não pode ser fanático, né? Não pode ser fanático acreditar em tudo que Jesus falou. Daqui a pouco você está contrariando Jesus. Tomem cuidado, meus irmãos. Filosofias e vãs sutileza, quer dizer, argumentos com aparência de inteligência intelectual. Mas se você for analisar, o que Paulo diz? Não é o que Jesus ensinou. Então veja que o X da questão é não segundo Cristo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, né? E principalmente, ler a Bíblia inteira e principalmente os 4 evangelhos. Quem nunca leu a Bíblia, eu recomendo começar pelo Evangelho de João. Comece lendo o Evangelho de João, depois vai para Mateus, depois vai para Marcos e Lucas. Fica bem familiar dos 4 evangelhos. Depois lê o Novo Testamento inteiro. O Novo Testamento são os apóstolos explicando o que Jesus ensinou nos 4 evangelhos. Depois vai para o Velho Testamento, que são as profecias sobre a vinda de Jesus. Então toda a Bíblia gira em torno de Jesus. Seja Velho Testamento, seja o Novo, tudo gira em torno de Jesus. Por isso que o que foge da Bíblia não é segundo Cristo. Não é segundo Cristo. Não é o que os apóstolos que Cristo escolheu nos ensinaram. Não é o que os profetas que Cristo escolheu nos ensinaram. E outra forma de engano que Paulo vai trazer aí são a tradição dos homens. Primeira coisa, ele falou sobre filosofia e vã sutileza. E aí ele vai falar sobre a tradição dos homens. O que é a tradição dos homens? É algo que existe a justificativa de ser antigo. Isso aqui é algo antigo. Meu avô fazia, minha avó fazia, meu bisavô, meu tataravô, como é que eu vou largar? Como é que eu não vou fazer? Então, esses 2 argumentos que Paulo cita são os mais fortes na hora de afastar as pessoas de Jesus. Então, o nosso foco aqui, como Paulo mostra, deve ser Jesus. Deve ser Cristo. Você não tem que estar preocupado, em primeiro lugar, se o teu tataravô fazia, se os teus antepassados faziam, ou se é algo que parece ser um comentário inteligente. Tudo isso é secundário. Né? Se tem algo muito antigo, poxa, que interessante, isso aí é algo antigo, a gente tem que ver se é bom ou se é ruim. Né? A Bíblia fala que tem tanta coisa que é antigo, tem coisas erradas que são antigas, então isso não pode ser critério. O grande critério é, conforme diz o verso 8, se foi ensinado por Jesus. Verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, do verso 1 até o verso 10, é o que nós devemos reconhecer como a primeira parte do capítulo, em que Paulo está defendendo a suficiência de Cristo como o meio de Deus nos abençoar. E isso é importante para entender a questão da resposta da oração. Deus nos responde somente pelo baú de tesouros dele. Deus tem um baú de tesouros, todas as bênçãos espirituais dele estão nesse baú. E o nome desse baú de tesouros de Deus é Jesus. Então, tudo que você receber de Deus, tudo que você pedir a Deus, tudo que você buscar em Deus, é só através de Jesus que ele vai te responder. Por isso que a gente ora, a gente termina a nossa oração dizendo, em nome de Jesus. Em nome quer dizer por meio de, por causa de Jesus, por meio de Jesus, em nome de Jesus. Porque estais perfeito neles, ou seja, Cristo tem tudo que nós precisamos. Não precisamos buscar fora dele.
E aí que vai vir o restante do capítulo, a partir do verso 11, você vai ter duas partes importantes nesse capítulo. A primeira parte, eu te falei, começa no verso 1 e vai até o verso 10. A segunda parte, que é do verso 11, do verso 11 até o verso 17, é a segunda parte do capítulo em que Paulo vai fazer uma importante aplicação do que ele disse na primeira parte. Então, na primeira parte, Paulo ensina sobre a suficiência de Cristo como o meio de Deus nos abençoar. Na segunda parte, Paulo vai aplicar isso a uma situação muito importante que era especialmente grave no tempo de Paulo, mas que hoje também tem implicações seríssimas, que é o seguinte. Ele diz assim, no verso 11. No qual, quer dizer, em Cristo, também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Até aí. Bom, primeira coisa que a gente tem que perceber aí é no verso 11, quando Paulo fala sobre circuncisão. Por que Paulo estava falando sobre circuncisão? Isso tem a ver com o que ele diz na primeira parte do capítulo. A circuncisão era uma cerimônia religiosa que havia no Velho Testamento. Era um rito espiritual religioso que havia no Velho Testamento, e Deus instituiu esse rito lá em Gênesis 17 por meio de Abraão. Então, esse rito consistia na remoção do prepúcio do órgão reprodutor masculino, mas nesta remoção existia um significado espiritual. Então, como todo rito na Bíblia, toda cerimônia na Bíblia, tinha um significado espiritual. Quando era removido o prepúcio do homem, estava se removendo um pedaço de carne, e a carne na Bíblia significa o pecado. A carne na Bíblia significa o pecado. Então, a ideia ali do homem Deus removendo o pecado pela sua graça, removendo o pecado da vida do homem. Mas não vamos precisar se aprofundar muito daqui. O importante é entender que no Velho Testamento, ou seja, antes da vinda de Jesus ao mundo, havia determinados ritos e cerimônias que deveriam ser observados pelo povo de Deus, assim como no Novo Testamento nós temos. Então, no Novo Testamento nós temos a ceia do Senhor, nós temos o batismo. Essas coisas não existiam no Velho Testamento, existem no Novo. No Velho Testamento, eles tinham outros ritos, outras cerimônias que também tinham significado espiritual. E uma dessas cerimônias era a circuncisão. Aí Paulo diz aqui, no qual também estáis circuncidados, ele está falando, vocês estão circuncidados. Com a circuncisão, mas não é a circuncisão por mão no despojo do corpo do pecado na carne. Ou seja, ele está dizendo, não é aquela circuncisão que existia no Velho Testamento, que Deus instituiu por meio de Abraão. Mas vocês têm a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo? No verso 12, ele vai dizer que é o batismo. Ele diz que é o batismo, sepultados com ele no batismo. Ou seja, qual é a ideia aqui? A ideia é que aquele rito, aquela cerimônia religiosa do Velho Testamento, a circuncisão, ela é agora desnecessária porque nós temos instituído por Cristo um novo rito, uma nova cerimônia que é o batismo. Ou seja, ao instituir o batismo, Cristo instituiu
o que podemos dizer uma nova circuncisão. Para a gente entender um pouco melhor, sem precisar se aprofundar muito, mas o rito da circuncisão do Velho Testamento, onde era cortado o prepúcio do órgão reprodutor masculino, envolvia derramamento de sangue. Se vocês lembrarem, a maioria dos ritos das cerimônias do Velho Testamento envolvia derramamento de sangue. Quando era sacrificado animais, o sangue do animal era derramado, e também na circuncisão era derramado sangue. Mas o Novo Testamento ensina que quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando ele derramou o seu sangue, quando ele morreu em nosso lugar para nos salvar, Deus fez terminar todos os ritos e cerimônias que envolviam derramamento de sangue. Então Deus disse: o sangue do meu filho foi derramado, este é o sangue que comprou os justos, os santos, aqueles que haverão de ser salvos. E por isso não pode mais haver nenhum rito ou cerimônia, como havia no Velho Testamento, de derramamento de sangue. E agora Deus instituiu novos ritos, novas cerimônias que não derramam sangue, como o batismo e a ceia do Senhor. Então, no contexto aqui maior, qual é a relação dessa segunda parte com a primeira? Na primeira parte, o apóstolo Paulo ensinou que Jesus Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. Ou seja, aquilo que nós aprendemos de Jesus é suficiente, aquilo que nós aprendemos de Jesus é o bastante. As práticas religiosas ensinadas por Jesus é suficiente, não devemos buscar outras. E a relação disso com a segunda parte, que começa no verso 11 e vai até o verso 17, é que, sendo Jesus suficiente, nós não devemos buscar, no tempo da nova aliança, as formas de adoração da velha aliança. É por isso que ele está mencionando a circuncisão. No verso 11, ele menciona a circuncisão, e ele vai falar, nós não precisamos da circuncisão, porque a circuncisão era uma cerimônia religiosa para o povo de Deus do Velho Testamento. Mas agora, as ordenanças de Cristo do Novo Testamento, o batismo, nos são suficientes. Depois disso, ele vai falar nos versos 14, a partir do verso 14, 15, ele fala sobre a crucificação de Jesus. Que Jesus foi morto na cruz como Cordeiro de Deus, como sacrifício agradável a Deus, como sacerdote, ele ofereceu a si mesmo para nos salvar. E aí ele vai dizer, no verso 16, ele vai dizer assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que Paulo está falando aí sobre o comer ou beber, dias de festa, lua nova, sábados? Se a gente entender o contexto do que Paulo está falando, essas expressões que Paulo usa, elas são expressões utilizadas no Velho Testamento para se referir aos dias em que os judeus tinham que adorar a Deus e oferecer sacrifícios de animais. Então, lá no Velho, quando Paulo fala sobre comer ou beber, por exemplo, havia festa no Antigo Testamento que celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E quando o povo de Israel celebrava a libertação da escravidão do Egito, eles tinham que sacrificar e comer um cordeiro. Eles tinham que comer pães ázimos, eles tinham que comer ervas amargas. Então, ao longo desses dias, os dias de festa, de luas novas, no Velho Testamento, o povo de Deus tinha determinado por Deus uma forma de adorar a Deus. Eles tinham que adorar a Deus daquela forma, naqueles dias determinados por Deus, naqueles dias instituídos por Deus, com aqueles sacrifícios, com aquelas comidas, com aquelas bebidas. E Paulo está dizendo, ninguém pode julgar mais os cristãos por não participar dessas festas do Velho Testamento, dos dias de sábado do Velho Testamento, dos alimentos, aquelas comidas, porque agora que Cristo veio,
e sacrificou a si mesmo na cruz, agora que ele veio, versos 14 e 15, e ofereceu a si mesmo na cruz, agora que ele foi o Cordeiro de Deus, que ele derramou o seu sangue, aquela forma de adoração do Velho Testamento também não pode continuar a existir. Por isso que nós cristãos não sacrificamos animais. Por isso que nós não devemos guardar os dias determinados por Deus para o Velho Testamento. No Velho Testamento eles tinham diversos dias que eles tinham que guardar. Os dias de festa, lua nova, os dos sábados, eram dias específicos para o povo judeu guardar. Em cada um desses dias havia cerimônias que eles tinham que guardar, e Paulo está dizendo, não precisamos guardar mais estas coisas, porque Cristo é suficiente. Por isso não pode haver mais sacrifício de animais. Por isso não há mais templo em Jerusalém. Por isso não há mais altar onde os animais são mortos. Por isso não há mais circuncisão. Ou seja, a ideia de Paulo é que a suficiência de Cristo, a suficiência das ordenanças de Cristo, a suficiência do batismo de Cristo, da ceia de Cristo, o batismo que o Senhor instituiu, a ceia do Senhor, o dia do Senhor, as ordenanças de Cristo substituem tudo aquilo que era a forma de adoração do Velho Testamento. Ou seja, Cristo é suficiente e nem mesmo aquela forma de adoração que Deus instituiu para o povo do Velho Testamento continua. Por isso que eu não entendo por que existem hoje igrejas, existem determinadas igrejas que insistem em alguma dessas coisas erroneamente. Tem igrejas que a gente entra, tem um candelabro, ou tem uma arca, ou tem celebrações do Velho Testamento, tem igrejas que querem guardar o mesmo dia de sábado do Velho Testamento. Tudo isso está errado. Tudo isso eram ordenanças para o povo de Deus do Velho Testamento. Mas Cristo, as ordenanças de Cristo são suficientes para nós. Nós não precisamos de arca. Nós não precisamos de vestes sacerdotais. Nós não precisamos de candelabro. Nós não devemos ter essas coisas, porque elas foram abrogadas por Cristo. Quando Cristo veio, ele instituiu uma nova forma de adoração, a forma de adoração neotestamentária, que nos é suficiente. Aquilo que Cristo instituiu nos é suficiente. Aquilo que foi instituído para o Velho Testamento, o sacrifício de animais, o Templo de Jerusalém, o altar, os carneiros, os cordeiros, as libações, aqueles símbolos, era bom, foi estabelecido por Deus, era correto, mas era para aquele tempo. Era até que Cristo morresse na cruz, versos 14 e verso 15. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. A partir do verso 18, do verso 23, ele vai falar de um outro assunto, a terceira parte do capítulo. Do verso 11 até o verso 17, o apóstolo Paulo está dizendo que como Cristo e as ordenanças de Cristo nos são suficientes para nos dar os tesouros de Deus, nós não precisamos da forma de culto do Velho Testamento, porque Cristo é suficiente. Mas aí entra outro problema, que é o problema que Paulo começa a tratar no verso 18. É um outro problema. Vamos ler a partir do verso 18 para entender. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisa que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em ajuntamento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda ordenanças como se estivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos
e doutrinas dos homens, as quais têm alguma aparência de sabedoria, em devolução voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Preste atenção numa coisa, aqui a partir do verso 18, o apóstolo Paulo, ele vai falar de algo que no verso 22 ele chama de preceitos e doutrinas dos homens. Preceitos e doutrinas dos homens. Preceitos e doutrinas dos homens quer dizer que são coisas que os homens inventam. Se são coisas que os homens inventam, ele não está falando das mesmas coisas que ele tinha falado dos versos 11 ao 17. Porque dos versos 11 ao 17, Paulo falou sobre a circuncisão, ele falou sobre os sacrifícios e sobre os dias santos do Velho Testamento, os dias de festa e de sábado do Velho Testamento. Essas coisas no Velho Testamento, a circuncisão, etc., não eram coisas inventadas por homens. Ou seja, quem estava ainda cumprindo essas coisas depois de Jesus morrer, estava fazendo as coisas erradamente, porque a partir da morte de Jesus, não devemos mais praticar a forma de culto do Velho Testamento, mas essa forma de culto do Velho Testamento são coisas que Deus ordenou. São coisas que ele ordenou que deveriam ser cumpridas até a vinda de Jesus. Mas não deixam de ser coisas que Deus ordenou. Ou seja, praticar a circuncisão, sacrificar animal, colocar uma arca, um candelabro, é errado. Mas é errado não porque Deus não ordenou, mas porque Deus não ordenou para o nosso tempo. Deus ordenou para o tempo do Velho Testamento. Mas, a partir do verso 18, ele está falando de coisas que são preceitos e doutrina dos homens, ou seja, que Deus nem sequer ordenou. Ou seja, está falando de outro problema. Ele está falando de ritos, cerimônias, crenças religiosas que no tempo do Novo Testamento os homens inventam sem que tenha sido ordenado por Cristo. Ou seja, são dois problemas. Um problema é se a gente, depois que Cristo morrer, a gente continuar seguindo a mesma forma de adoração do Velho Testamento, o sacrifício de animal, circuncisão, estaria errado. Mas existem aqueles que não querem seguir as coisas do Velho Testamento, mas eles pensam que podem inventar coisas no Novo Testamento. Eles pensam que no Novo Testamento nós temos liberdade para fazer o que quiser. Eles pensam que no Novo Testamento nós podemos inventar preceitos e doutrinas de homens. É isso que Paulo está condenando. Então, do versos 11 ao 17, ele condena reinstituir a forma de adoração do Velho Testamento. E do verso 18 em diante, ele condena inventar novas formas de adoração que Cristo não ensinou. Por isso que ele diz no verso 18, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto, preste atenção, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. O que quer dizer com pretexto de humildade e culto aos anjos? Isso são pretexto, quer dizer que são as desculpas que os homens inventam, para inventar coisas e introduzir as coisas na igreja. Então, pretexto de humildade. Não vamos fazer isso aqui, porque isso é algo muito humilde de se fazer. Então, olha só, quem faz fica humilde, né? A roupa humilde. Culto dos anjos. Não, estou fazendo isso daqui porque eu recebi uma revelação de um anjo. Um anjo apareceu para mim. Ah, mas isso aqui não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Jesus não ensinou naquele tempo. Não foi ensinado por Jesus, mas um anjo apareceu e mandou fazer. Então, são pretextos que os homens, envolvendo-se em coisas que não viu, quer dizer, falsas profecias, falsas visões. Pode ver.
Toda vez que alguém quer introduzir uma nova crença, uma falsa cerimônia religiosa, uma falsa religião, vai ter uma desculpa dessa. Ou que é algo muito humilde, quem faz é humilde, pretexto de humildade, pretexto de culto dos anjos, pretexto de que um anjo apareceu e falou alguma coisa, ou que alguém recebeu uma profecia. Meus irmãos, a regra é clara. A regra é: Jesus ensinou. Entre o seu batismo e a sua subida ao céu, quando Jesus deixou essa terra, isso foi algo que Jesus ensinou? Se Jesus não ensinou, não interessa se está dizendo que viu o anjo, não interessa se está dizendo que viu alguma coisa que tem aparência de humildade, que tem aparência de inteligência, não interessa. Não foi ensinado por Jesus. Não foi ensinado por Jesus. Por isso que ele diz no verso 19, e não ligado à cabeça. O que quer dizer? E não ligado à cabeça. Como ele tinha dito no verso 10, Jesus é a cabeça. O que é a cabeça? Imagina um corpo. Eu estou aqui, mexendo minha mão. Usei a minha mão para beber água. Água deliciosa. E quem está mandando na minha mão? Quem manda na minha mão é a minha cabeça. Então, a ideia da Bíblia é que Jesus, ele é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja, quer dizer que ele que tem que controlar os movimentos do corpo. E o corpo, que somos nós, o corpo de Cristo, temos que obedecer o que a cabeça diz. Agora, obedecer o que a cabeça diz, se nós temos que obedecer o que a cabeça diz, nós não temos que obedecer ordenanças, ensinos, crenças religiosas que não foram ordenadas por Jesus. Não é muito simples? Então, Jesus, por que a gente se batiza? Jesus mandou batizar ou não mandou batizar? Mateus 28, Jesus mandou batizar. Por que a gente celebra a ceia do Senhor? Com pão e com vinho. Porque Jesus mandou celebrar a ceia do Senhor. Então, na medida que nós, como cristãos, nós estamos se esforçando para fazer as coisas que Jesus mandou, nós estamos como um corpo obedecendo a cabeça. Agora, tem coisa que se eu fizer, eu não vou estar ligado à cabeça, como diz o verso 19. Por exemplo, algumas igrejas têm água benta ou água ungida. Não, se eu utilizar de água benta ou água ungida, eu não estou obedecendo a cabeça. Por que não? Porque Jesus não ensinou isso. A água benta não faz parte do ensino de Jesus. A água ungida não faz parte do ensino de Jesus. Se eu jejuar, se eu fazer um jejum, isso foi ensinado por Cristo. Então, Cristo, antes de subir aos céus, ele disse aos apóstolos, Mateus capítulo 24, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos mandei. Ou seja, as coisas que nós devemos guardar são as coisas que Jesus nos ensinou. E se nós estamos fazendo algo que não foi Jesus que nos ensinou, então aquilo foi quem que nos ensinou? Então tem outra cabeça. Então tem outro que está sendo a nossa cabeça, que não está sendo Jesus. Então reconhecer Jesus como cabeça significa se contentar com as coisas que ele nos ensinou. Por acaso Jesus ensinou reencarnação? Então, se eu creio em reencarnação, eu estou crendo em algo que Jesus não me ensinou. Por acaso Jesus ensinou a fazer sacrifícios de animais? Não. Ele é o sacrifício que abrogou, que cancelou todo o sacrifício de animais. Então, se eu fizer, eu estou seguindo alguém que não é Jesus. Então, a ideia é que toda prática, toda crença religiosa, ela vai ter origem em alguém. Eu estou fazendo isso em algum momento. Se eu estou fazendo isso, é porque alguém ensinou a fazer. E se eu acredito em algo, é porque alguém ensinou a acreditar. Eu acredito que depois da morte acontece isso.
Bom, isso que você acredita que acontece depois da morte, é alguém que ensinou. E a pergunta é, quem ensinou? Foi Jesus ou não foi? Se não foi Jesus, então tem outro que é a sua cabeça, que está direcionando você, que não está sendo Jesus. Por isso que nós, como igreja, nossa igreja, nós procuramos adorar a Deus, nós nos esforçamos para adorar a Deus somente da maneira que Jesus ensinou. Nós só queremos fazer as coisas que Jesus ensinou. Do contrário, não estaremos ligados à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pela junta, ligado, vai crescendo em aumento de Deus. E aí Paulo vai dizer no verso 20, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Se você está com Jesus, você morreu e ressuscitou com Jesus, por que você está seguindo crenças, práticas, que não foi o que Jesus ensinou? Que não foi o que Cristo ordenou? Aí Paulo vai falar no verso 23, verso 22, que essas coisas são preceitos e doutrinas dos homens. Meus irmãos, nós queremos crenças inventadas por homens, por melhores que esses homens possam ser. Um ser humano não tem autoridade para instituir coisas espirituais, para instituir crenças, para instituir práticas, para instituir costumes. Somente Deus. Somente Jesus. Jesus é a nossa cabeça. Nós só cremos naquilo que Cristo ensinou enquanto ele esteve na Terra. Se Cristo não ensinou enquanto ele esteve na Terra, no momento que ele estava ensinando aos homens, não há razão nenhuma para nós crermos. São preceitos e doutrinas inventados por homens. Meus irmãos, Jesus, ele é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que nós cremos e confiamos nele sobre o que acontece quando nós morremos. Por isso que nós cremos e confiamos que a ceia do Senhor nos abençoa. Por isso que nós cremos e confiamos que o batismo é bênção. Por isso que nós cremos e confiamos que Jesus sabe qual é o caminho da vida, que ele sabe o que é o certo e o errado. Nós seguimos a ele porque ele é Deus em forma humana. Por isso que ele tem autoridade para nos ensinar. Por isso, erram todos aqueles que tentam instituir preceitos e doutrinas dos homens, verso 23. Olha, esses preceitos e doutrinas dos homens, verso 23, têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são valor algum senão para a satisfação da carne. Olha só que coisa incrível. Paulo está dizendo que quando os homens instituem práticas religiosas, crenças religiosas que Jesus não ensinou, essas coisas podem até ter uma aparência de sabedoria. Parece legal, aquela pessoa ali tem cara de espiritual. Mas Paulo está dizendo que essas coisas não vão servir para combater a carne, o pecado. As coisas que os homens inventam não têm poder. Só tem poder as coisas que Deus instituiu. Então, no Velho Testamento, os sacrifícios de animais, o santuário, as vestes sacerdotais, a arca, realmente tinham poder espiritual. Traziam bênção espiritual para o povo do Velho Testamento. Mas agora que Cristo veio e cancelou essas coisas, nada disso tem mais poder espiritual, porque o poder espiritual não vem das coisas, vem de Deus. E hoje, no Novo Testamento, a ceia do Senhor, um pão, um pedaço de pão e um cálice, tem poder espiritual, não por causa do próprio pão,
mas porque Cristo, pelo Espírito Santo, dá poder a que as coisas que ele instituiu. Quando nós oramos, a nossa oração feita em nome de Jesus tem poder, porque Cristo ensinou assim. Quando o batismo tem eficácia espiritual, porque Cristo instituiu o batismo. Mas, meus irmãos, as coisas que Cristo não mandou, as coisas que Cristo não ensinou, as coisas que Cristo, cabeça, não mandou, essas coisas têm somente aparência, meus irmãos. Mas elas não valem de nada, senão para satisfazer a pecaminosidade humana. Quanto mais aqueles que praticam, mais se afundam no pecado, mais se afundam na carnalidade. Então, meus irmãos, se contentem com o ensino de Jesus. Aprendam a se contentar com as coisas, com as palavras, com as ordenanças de Cristo. As coisas que Cristo ordenou e ensinou a fazer. Nós temos que aprender a fazer. Se Cristo ensinou a orar, vamos aprender a orar. Cristo ensinou a ler a Bíblia, vamos aprender a ler a Bíblia. Cristo ensinou a ser o Senhor, ensinou o batismo, ensinou o jejum. Vamos aprender as coisas que Cristo ensinou. Cristo ensinou a cantar louvores. Vamos aprender a cantar louvores. Por isso que algumas pessoas vão questionar: poxa, mas é tão simples assim? É realmente tão simples assim. Pode ser resumido numa frase: obedeça à voz de Jesus e não obedeça à voz de nenhum outro. Ah, mas tem aparência de sabedoria, de inteligência. Se não foi Jesus que ensinou, não siga. Não siga a forma de adoração do Velho Testamento, porque a forma de adoração do Velho Testamento foi ordenada por Deus, mas era para representar Jesus até que ele viesse. E no Novo Testamento, meus irmãos, por que no Novo Testamento eu vou inventar alguma coisa se o próprio Cristo se fez homem no Novo Testamento? Meus irmãos, sigam a Jesus, ouçam a voz de Jesus. E essa é a única maneira de termos as nossas orações, as nossas riquezas outorgadas e concedidas por Deus. Deus não abençoa ninguém se não for por meio de seu Filho Jesus. Porque neles estão escondidos todos os tesouros. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por isso nós estamos perfeitos nele, que é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça. E o que acontece quando uma parte do corpo deixa de estar conectado? O que acontece? Aquela parte do corpo, aquele membro morre. Então, só a única maneira de termos vida, seguindo a voz de Jesus. Jesus Cristo passou 3 anos ensinando sua doutrina, ensinando aos apóstolos, e o que Cristo ensinou, tudo que ele ensinou, foi registrado aqui na Bíblia. Por isso, se queremos ouvir a voz de Jesus, sigamos a Bíblia, sigamos o Novo Testamento, sigamos as palavras dos apóstolos e abandonemos tudo quanto tipo de crença, tudo quanto é tipo de costume. Não importa se foi tua mãe que ensinou, se foi teu pai que ensinou, se tem tradição, se tem filosofia, não importa. O que só importa é uma coisa: se é o que Jesus ensinou. No nome dele, vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por Jesus e por todas as riquezas que se encontram nele. Que nós venhamos, Senhor, entender que nós não devemos ouvir a voz de nenhum outro, que nós não devemos ter nenhum outro mestre, senão Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ilumine, Senhor, o coração deste povo, para que eles venham a crer nas palavras de Jesus, porque nele habita toda a plenitude da divindade. No nome dele oramos. Amém.